Branca, acho que você é uma pessoa interessante para explicar para a gente. A gente não viu, por exemplo, nenhum puller reportando isso. Mas assim, nem assim, Flávio Bolsonaro foi visto no campus da Casa Branca. Isso indica o quê? Que ele entrou para uma entrada lateral ali. Por que a gente não viu nenhum registro da passagem da passagem do Flávio Bolsonaro pela Casa Branca, nem entre os jornalistas que cobrem Casa Branca? É bem observado, Sam. Ele com certeza seria fotografado ou alguma imagem registrada dele entrando, até porque ele não entrou sozinho, ele entrou com toda uma equipe. Então, quando você entra com um grupo de pessoas, isso desperta, né, o interesse e as pessoas vão fotografando, principais agências, querendo ou não, a Associated Press conhece o senador Flávio Bolsonaro, até por conta da repercussão do filme recentemente. Então, ele já entrou sendo uma figurinha carimbada. Então, com certeza, de todas as agências, né, como eu disse, Associated Press, Reuters, enfim, outros jornalistas foto fotografariam ele, sem sombra de dúvidas. Agora, uma coisa que realmente chama atenção é que a diferença, entre o presidente Lula e o senador Bolsonaro é que é o seguinte: o presidente Lula ele entrou na agenda, né? Houve aquele descompasso, aquele atraso de confirmar se ia participar ou não o presidente Lula desse encontro. Teve, mas no dia anterior o nome do presidente brasileiro estava lá na notificação para a imprensa e para o público dizendo que o presidente Donald Trump estaria recebendo o presidente brasileiro sem acesso à imprensa. E diferente agora do senador Flávio Bolsonaro é que nem isso foi constado. Então, isso é um sinal importante para dizer o seguinte: esta não é uma visita ou um convite de uma reunião oficial, né? Porque você não tem a manifestação de nenhuma forma da Casa Branca nesse sentido. O máximo que o presidente Donald Trump vai fazer é usar a rede social dele, particular mesmo, para postar uma foto ou fazer um dizer. Agora, uma coisa que é interessante a gente pontuar aqui, Sam, é que o presidente Donald Trump, ele era, de certa forma, ou é, obrigado a receber a família Bolsonaro. Porque, querendo ou não, a família Bolsonaro, ela representa, né? Ela tem um certo poder de imagem da direita brasileira, ele representa a ultradireita brasileira, como eu consigo expressar aqui. Então, esse encontro no Salão Oval nada mais é que um encontro ideológico, nada mais que isso, né? Então, não tem nada a ser tratado nessa reunião, a não ser o presidente Donald Trump ouvir, escutar e deliberar qualquer outra ação. Eu não acredito que dessa conversa saia algum tipo de retaliação com o Brasil. Querendo ou não, nós temos um presidente em atividade, acordos foram apalavrados na última viagem do presidente Lula na Casa Branca, então eu acredito que Donald Trump não colocaria em risco essa relação que nós temos com os Estados Unidos têm com o Brasil. Um outro aspecto que chama atenção é que a gente viu que o presidente Trump teve uma mudança de postura quando encontrou o Lula pessoalmente lá na ONU. Só que essa mudança de postura, obviamente, foi calculada, porque existem aí, não é inteligente ao governo norte-americano ter romper com o Brasil, né, o maior país do hemisfério, como eles sempre dizem, sempre ressaltam. Existe essa avaliação de que pode entregar o país à China, se não houver uma relação ali pragmática com o Brasil. Porém, a gente sabe que o presidente Trump per se é volátil. Então, uma hora ele gosta muito de alguém, outra hora ele não gosta tanto. A gente viu que ele estava numa briga ali para que Bolsonaro não fosse preso. Aí encontrou o Lula, de repente ele parou de falar sobre Bolsonaro e agora ele recebe o Flávio Bolsonaro e também o Eduardo. Eu acho que vale a pena a gente frisar sempre isso. Não é só o pré-candidato, é também Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, duas pessoas que geralmente a articulação era feita com o Departamento de Estado. Então, por que eu estou reforçando isso? Porque isso mostra que houve ali, olha só, uma coisa é você despachar com o ministério, vamos chamar assim, comparando com o Brasil, e o ministério despachar com o presidente. O que a gente está vendo aí é que eles tiveram a oportunidade, que foram 5 minutos, a gente não sabe, vamos supor aqui, de falar diretamente com o presidente dos Estados Unidos. Pode entrar por um ouvido e sair por um outro, ou pode não. Pode ser que, de fato, Trump leve em consideração algo que foi dito. E aí a minha pergunta para o resto é a seguinte:
Considerando que o Trump tem essa característica de volatilidade, a gente pode, de repente, se preparar para novas críticas ao Brasil? Ou será que, de fato, ele vai manter essa agenda muito no nível pessoal até mais perto da eleição, hein, Hessa? Sam, eu vou te dar um posicionamento daquilo que a gente enxerga e respira dentro da Casa Branca, tá? E você tem várias oportunidades que você pode ter esse contato direto, fazer leituras, ouvir de perto o presidente falando. A, a personalidade do Donald Trump é exatamente essa que você está trazendo. Ele tem essa volatilidade, ele oscila para baixo e para cima de uma maneira muito rápida, né? Existe até a psicologia explica um pouco esse tipo de comportamento, mas existe um limite, né? É o que eu costumo dizer que a ideologia ela tem um limite. Quando ela ultrapassa aos interesses, aí a pessoa volta a ter normalidade nas suas ações. Então, no primeiro momento, no impulso, realmente Donald Trump ele joga, né, o xadrez com bastante agressividade e vai tentar blefar bastante, causa polêmica para encobrir outras coisas. Mas o fato é, Sam, que a gente não pode analisar o Brasil, a relação do Brasil com os Estados Unidos, de maneira muito unilateral, muito separada. O Brasil está dentro de um contexto global. E aí eu não estou falando de presidente Lula, do Flávio Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, de outros candidatos, enfim. Eu estou falando que o Brasil ele tem uma relação geopolítica importante. A gente não pode esquecer da Rússia, nós não podemos esquecer da China, não podemos esquecer da África do Sul e tantos outros países. O Brasil ele tem essa facilidade, essa vantagem de participar de vários blocos econômicos. E aí que eu falo que a ideologia ela tem um limite. Quando você ultrapassa isso, a pessoa volta à sua normalidade. Então, eu não acredito que o grau de loucura do presidente Donald Trump seria usado neste momento para reverter qualquer relação com o Brasil, até porque a gente não sabe o que o Xi Jinping falou com o Donald Trump. Tipo, olha, não mexa com os países do BRICS. Até a gente pôde ver, né? Eu acredito que quem é o país agora que está dando o movimento do tabuleiro mundial é a China. Então, você tem a Rússia também dizendo, olha, presta atenção no Brasil, não vá mexer. Então, assim, a gente não pode subestimar o Brasil e achar que uma conversa como essa, ela vai, 100% garantido, trazer algum prejuízo ao Brasil. Eu acho que o que foi experimentado já foi, né? Os países do bloco, do BRICS, deixaram isso acontecer como eles deixam, mas depois eles conversam tete a tete para dizer, olha, não mexa no nosso parceiro. Então, o Brasil está dentro desse contexto e o Donald Trump ele vai até uma certa altura, mas depois dessa começa a pesar no bolso, começa a pesar na economia dos Estados Unidos. Eu acredito que o Donald Trump não é louco o suficiente de querer voltar à tarifação da laranja, do suco de laranja, do café, que quem sentiu mesmo foi o próprio americano, e isso impacta na aceitação da aprovação do Donald Trump aqui nos Estados Unidos, que é o bolso do americano. Tá certo, Fernando Hessa, a imagem aqui à direita na tela já é a imagem do local da coletiva de Flávio Bolsonaro. Portanto, daqui a pouco o Flávio Bolsonaro vai falar, aí a gente vai mostrar ao vivo, então vou fazer duas coisas. Me despedir do Fernando Hessa, agradecer imensamente por participar aqui com a gente, obrigado por estar sempre à disposição aí do Metrópolis. E você que está no LG Channels vai assistir mais um break, a gente volta daqui a pouquinho, quem sabe, já com o Flávio Bolsonaro ao vivo. Voltamos já. E no YouTube a gente segue com essa imagem aqui gerada pelo Igor Gadeira, a gente tá vendo até o Igor ali, de onde o Flávio Bolsonaro vai falar daqui a pouco. Vamos colocar a tela cheia, por favor, pra gente ver direitinho onde é esse lugar aí, se não me engano, é no hotel lá em Washington, onde o Flávio Bolsonaro vai, de fato, contar pra gente o que ele viu ali nessa reunião, que ele viu e ouviu. Eu já me